Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal Recontabilizando. Aqui você tem pílulas de contabilidade e tributos na medida certa, direto ao ponto. E na aula de hoje nós vamos ver as alíquotas internas do ICMS. Roda a vinheta aí. Pois bem, alíquotas internas do ICMS. Primeiro, antes de a gente discutir as alíquotas internas do ICMS, vamos verificar quando é que a gente utiliza a alíquota interna e quando é que a gente utiliza a alíquota interestadual. Ou seja, nós temos dois grupos de alíquotas possíveis. As alíquotas internas, para as operações consideradas operações internas, e as alíquotas interestaduais, para as operações consideradas interestaduais. Ou seja, como é que a gente identifica que uma operação é interna ou interestadual? É muito simples, está aí na tela de vocês. Observe que a origem da mercadoria está saindo do estado de São Paulo. E o destino da mercadoria está sendo o estado do Rio de Janeiro. Nesse caso aí, nós estamos de posse de uma operação interestadual, em que envolve dois estados diferentes, um estado na origem e outro estado no destino. Já quando a gente tem estados de origem e estado de destino, o mesmo, no caso aí em questão, na tela de vocês, nós estamos tratando aí do estado de São Paulo. A origem da mercadoria é em São Paulo e o destino da mercadoria também é em São Paulo. Então, nesse caso aí, nós estamos de posse, ou seja, nós estamos aí de frente da operação interna, logo, nós vamos utilizar alíquotas internas. E o vídeo de hoje, nós vamos tratar exatamente dessa operação, da operação interna, em que nós vamos ter de usar alíquota interna. E aí começa o nosso dilema, o nosso problema, que até a reforma constitucional, a reforma tributária, que nós estamos ouvindo aí no dia a dia, está querendo combater exatamente isso que vocês estão vendo na tela. Observe que não está de graça a cor verde e rosa. É um carnaval mesmo. E é isso realmente nós temos que acabar. Por quê? Cada estado tem uma alíquota interna genérica. Eu estou falando apenas da genérica, aquela que é geral para todo mundo. Não podemos esquecer que cada estado, cada unidade da federação que nós estamos vendo aí, tem outras alíquotas internas específicas para determinados produtos ou benefícios que ele conceda. Mas não vamos tratar disso, vamos tratar apenas da parte genérica. Ou seja, se não há nenhum benefício, se não há nenhuma alíquota específica para um determinado produto, utiliza-se a alíquota genérica. E aí nós observamos que as 27 unidades da federação, ou seja, 26 estados e o Distrito Federal, cada um usa uma alíquota diferente. Claro, evidente, temos dois grupos aí, o grupo rosa, que é o grupo da alíquotas do 17%, e o grupo verde, que é o grupo que utiliza alíquotas de 18%. Para piorar a nossa situação, observe ali que o estado de Rondônia está em azul, não é nem verde nem rosa. É azul, porque ele resolveu criar uma alíquota intermediária. Não é nem 17 nem 18, é 17,5%. Isso realmente é uma coisa que incomoda a nós que trabalhamos na área tributária, essa diversidade, essa variedade de alíquotas. Não há necessidade. Realmente, a reforma tributária deve combater isso aí. Pelo que a gente tem visto ao andar a carruagem, serão no máximo 5 alíquotas, mas vamos deixar isso para um vídeo mais à frente. Hoje, o que tem para hoje é o que está na tela de vocês. São 3 alíquotas possíveis, 17% para alguns estados, 18% para outros estados, e Rondônia, o único estado que aplica 17,5%. Não satisfeito com isso, os estados criaram o adicional de alíquota. Ou seja, além daquelas alíquotas que a gente acabou de ver, de 17, 17,5 e 18, os estados criaram um adicional. Tudo começou lá no estado do Rio de Janeiro, criando o adicional de 1% para combater a pobreza e etc, etc. E isso pegou, eu digo que essas coisas de tributo é meio que virótico, né? Começa um estado e isso vai se espalhando pelo Brasil afora, como a gente está vendo agora no momento aí uma pandemia, né? Igualzinho, foi só o Rio de Janeiro que criar isso, os outros estados
viram que deu certo, quer dizer, viu que deu certo a criação da alíquota, não o objetivo dela, porque o combate à pobreza é a única coisa que a gente não vê, pelo menos no estado do Rio de Janeiro e certamente no país afora, né? Mas não vamos entrar nessa discussão, a discussão aqui é tributária. E nessa visão tributária, o estado do Rio de Janeiro foi o primeiro, foi o que criou o adicional de alíquota de 1%. Ao longo dos anos, isso foi se difundindo pelo país afora, e hoje a nossa realidade é essa que está no mapa de vocês. Ou seja, quem está em vermelho é porque aplica a alíquota de 2%, ou seja, um adicional de 2%. Alguém poderia até questionar, mas tem estado aí que cobra, no caso do Rio de Janeiro, tem até um adicional de 4%. Mas vamos tratar dos fatos gerais, né? Das alíquotas genéricas, a geral. Em regra, em geral, a alíquota, o adicional de alíquota para combate à pobreza é 2%, em alguns casos específicos 4%. E assim funciona no país afora. Ou seja, todos os estados, inclusive o Distrito Federal, estão cobrando um adicional com esse argumento de combate à pobreza, erradicação da miséria, está nessa pegada, né? Todos eles estão cobrando 2%. Nós estamos vendo ali 3 estados, o Amazonas, o Piauí e o Alagoas, em amarelo. E se a gente vê a nossa legenda ali, é 1 ou 2%. Quer dizer o quê? Para alguns produtos, 1%. Para outros produtos, 2%. E um fato interessante é que os outros estados que estão em vermelho, eles são seletivos, exceto o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é o único, ou até o momento, é o único estado que eu sei, que cobra praticamente para tudo. Aqueles que não cobram são exceção. E já os demais estados, os que estão em vermelho e amarelo, são seletivos. Eles cobram para alguns produtos. Então, já viu que nasceu para nós aí a obrigação de consultar a legislação. Faz-se necessário consultar a legislação para saber se tem adicional de alíquota. E nesses estados que estão em amarelo, a coisa é pior ainda, porque além de você ter que consultar, você tem que verificar qual é o valor da alíquota, se é de 1% ou se será de 2%. A gente observa que tem 3 estados, o Amapá, o Pará e Santa Catarina, que não adotaram o adicional de alíquota. Estão resistindo bravamente, até então não adotaram. Será que lá não tem pobre, lá não tem miserável? Não é verdade. Então, a gente sabe que, infelizmente, essas artimanhas políticas influenciando o nosso tributário. Então, a aula de hoje, a gente encerra exatamente com essa ideia de que a alíquota interna são para uso das operações que envolvem, tanto na origem quanto no destino, o mesmo estado. E aí nós temos que consultar o mapa para saber qual é a alíquota interna genérica que ele usa, sem deixar de falar que mesmo que você veja que a alíquota genérica dele é 17, 18 ou 17,5%, terá de consultar o regulamento de cada estado para saber se aquele produto que está sendo comercializado, ele não tem uma alíquota diferenciada. Pode ser para mais, como pode ser para menos. Pois bem, pessoal, obrigado pela atenção, nós nos vemos no próximo vídeo. Até lá!